Neste vídeo, vamos conhecer a vida e a obra de Monteiro Lobato, um dos escritores mais influentes e controversos do Brasil. Vamos mergulhar em sua trajetória desde a infância em Taubaté até a criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, passando por sua atuação como editor, militante político e crítico social. Ao longo do caminho, vamos explorar as polêmicas que cercam seu nome, as contribuições que marcaram gerações e as contradições que ainda hoje alimentam debates. Prepare-se para uma viagem pela literatura, pela política e pela cultura brasileira, através da figura fascinante de Monteiro Lobato. Imagine um Brasil em transformação, saindo do império, abolindo a escravidão e tentando se reinventar como república. É nesse cenário que nasce Monteiro Lobato em 1882, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Filho de uma família de classe média rural, cresceu cercado por histórias populares, paisagens do Vale do Paraíba e uma atmosfera de transição entre o mundo agrário e a modernidade urbana que começava a despontar. Desde cedo, mostrou interesse pelas artes, pela pintura e pela literatura, mas acabou seguindo o caminho do direito, formando-se em São Paulo. Essa formação jurídica lhe deu disciplina e senso crítico, mas também o afastou, segundo alguns estudiosos, das camadas mais populares da sociedade. Outros, porém, defendem que foi justamente esse olhar de fora que lhe permitiu observar e retratar com tanta acidez as contradições do Brasil rural. Sua estreia literária de impacto ocorreu em 1918, com a publicação de Urupês, obra que apresentou ao país o personagem Jeca Tatu. O Jeca, descrito como preguiçoso, doente e apático, tornou-se símbolo de um Brasil rural estagnado. Para muitos acadêmicos, Lobato inaugurava ali uma literatura de denúncia social, expondo o abandono do homem do campo. Mas críticos apontam que, ao caricaturar o caipira, ele reforçava estereótipos e contribuía para a marginalização de populações já vulneráveis. Há ainda hipóteses especulativas de que o Jeca teria sido inspirado em figuras reais de Taubaté, exageradas para efeito literário. O próprio Lobato, anos depois, tentou corrigir essa visão, escrevendo que o Jeca não era preguiçoso por natureza, mas vítima de doenças como o amarelão e da falta de políticas públicas. Ainda assim, a imagem inicial do caipira preguiçoso se cristalizou no imaginário nacional e até hoje é lembrada como uma das criações mais polêmicas da literatura brasileira. Além de escritor, Lobato foi um editor visionário. Fundou a Companhia Editora Nacional e revolucionou o mercado editorial brasileiro. Apostou em tiragens maiores, preços acessíveis e distribuição ampla, levando livros a públicos que antes não tinham acesso. Democratizou a leitura em um país ainda marcado pelo analfabetismo. Alguns críticos, no entanto, o acusam de centralizador e de impor sua visão de mundo ao mercado. Outros afirmam que, sem ele, o Brasil teria demorado muito mais a criar uma indústria editorial sólida. Há quem sugira que, se tivesse recebido apoio estatal, poderia ter criado uma indústria editorial ainda mais robusta, capaz de rivalizar com as grandes casas estrangeiras. Mas foi com a literatura infantil que Lobato conquistou gerações. O Sítio do Pica-Pau Amarelo tornou-se um universo literário único, povoado por personagens como Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e Tia Anastácia. Para a crítica acadêmica, o sítio é a base da literatura infantil brasileira, um espaço onde fantasia e ciência, folclore e modernidade se encontram. No entanto, não faltam críticas. Personagens como Tia Anastácia são vistos hoje como representações estereotipadas da população negra. Alguns defendem que Lobato apenas refletia os preconceitos de sua época. Outros afirmam que suas escolhas tiveram impacto nocivo e não podem ser relativizadas.
Há ainda hipóteses de que Lobato se inspirou em contos africanos e indígenas, mas sem dar crédito explícito a essas tradições. Como disse um pesquisador, o sítio é ao mesmo tempo encantamento e polêmica. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos documentários sobre grandes figuras da cultura e da história brasileira. Lobato não se limitou à literatura. Foi militante político, defensor da campanha O Petróleo é Nosso e crítico ferrenho do governo Vargas. Antecipou debates sobre soberania energética e industrialização, mas também foi acusado de ingenuidade política e de simpatias por regimes autoritários. Sua militância lhe rendeu tanto admiração quanto perseguição, chegando a ser preso. Para alguns, foi um intelectual engajado, para outros, incoerente e contraditório. O certo é que sua voz ecoou em um Brasil que buscava se modernizar. As controvérsias, no entanto, não se restringiram à política. Em cartas e obras, Lobato expressou opiniões que hoje são lidas como racistas. Personagens como Tia Anastácia são descritos com termos que hoje soam pejorativos. Em correspondências, usou expressões que reforçam essa leitura. Muitos defendem que ele refletia os preconceitos de sua época. Outros afirmam que suas palavras tiveram um impacto nocivo e não podem ser relativizadas. Há quem sugira que em seus últimos anos teria revisto algumas dessas posições, mas não há provas conclusivas. Ler Lobato hoje exige consciência crítica, reconhecendo tanto sua genialidade quanto suas falhas. Outro episódio controverso foi a publicação de O Presidente Negro, 1926, romance de ficção especulativa em que Lobato imagina os Estados Unidos em 2228, governados por um presidente negro. A obra mistura reflexões sobre ciência, genética e relações raciais, mas também apresenta passagens que hoje são lidas como racistas e eugenistas. Para alguns, foi visionário. Para outros, a obra é distópica e marcada por preconceitos. Um pesquisador comentou: o presidente negro é ao mesmo tempo ousadia literária e testemunho de preconceitos. Essa dualidade mostra como Lobato podia ser visionário e limitado ao mesmo tempo. Até mesmo sua atuação como editor gerou polêmicas. De um lado, ele democratizou o acesso ao livro, apostando em tiragens maiores e preços acessíveis. De outro, foi acusado de centralizar o mercado e de impor sua visão de mundo. Para alguns, foi tão importante como editor quanto como escritor. Para outros, sua postura empresarial era agressiva e controladora. Há quem sugira que, se tivesse recebido apoio estatal, poderia ter criado uma indústria editorial ainda mais robusta, capaz de rivalizar com as grandes casas estrangeiras. Na vida pessoal, foi casado, teve filhos e manteve uma vasta correspondência. Suas cartas revelam um pensador inquieto, sempre debatendo política, literatura e ciência. Alguns afirmam que ele negligenciava a família em prol da escrita. Outros veem em sua vida íntima um equilíbrio entre criação e afeto. Há teorias de que crises pessoais influenciaram sua visão pessimista do Brasil. Sua relação com a educação foi intensa. Acreditava no poder da leitura para transformar o país e defendia a literatura infantil como ferramenta pedagógica. Para alguns, foi pioneiro em ver a criança como protagonista da mudança social. Para outros, sua visão era paternalista e elitista. Se vivo hoje, talvez fosse defensor da educação digital e da democratização do conhecimento pela internet. Sua obra foi traduzida em vários idiomas, mas sua recepção internacional foi limitada. Alguns acreditam que barreiras culturais impediram maior difusão. Outros defendem que Lobato é mais universal do que se imagina. Se tivesse vivido no exterior, talvez tivesse alcançado fama mundial. O legado de Lobato é vasto, influenciou escritores, educadores e artistas.
É pilar da literatura brasileira, mas também um autor que exige leitura crítica. Seu Sítio do Pica-Pau Amarelo virou série de TV, marcou gerações e continua vivo no imaginário popular. Como disse um estudioso, Lobato é inesgotável, sempre haverá novas leituras. No fim, Monteiro Lobato foi escritor, editor, polemista e visionário. Sua obra infantil encanta, mas suas posições políticas e sociais dividem. O desafio é ler Lobato com espírito crítico, reconhecendo tanto sua genialidade quanto suas falhas. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas vão conhecer a história completa de Monteiro Lobato. Obrigado por acompanhar essa jornada. Nosso canal é um espaço para refletir sobre cultura, política e sociedade através de grandes personagens. Volte sempre. Cada novo documentário é um convite para pensar o Brasil de ontem e de hoje.